10 coisas absurdas que o ChatGPT 5.5 consegue fazer para você e que podem te ajudar muito no seu dia a dia, no seu trabalho ou na sua vida pessoal. Vou te mostrar então 10 aplicações práticas. A primeira, onde eu pego esse relatório que o meu chefe me mandou aqui no bloco de notas e eu pedi para o ChatGPT analisar os dados através desse dashboard. Um painel totalmente visual, moderno e bonito, que ainda me diz o que está bom, o que está ruim e os próximos passos. E aí no exemplo 2, olha o que a gente vai ver. A minha empresa de doces, salgados e confeitaria não está vendendo muito. E aí eu pedi para ele criar para mim uma ideia de produto novo e também ajuda com a precificação, custos de cada ingrediente desse produto e uma ideia de margem para vender o produto. Então aqui ele me deu a quantidade de cada produto que vai ser usado, o custo unitário e o custo total. E aí ele falou que rende 6 unidades e o custo unitário é R$4 cada um. E aí ele deu uma sugestão de venda, considerando 98% de margem. Então antes, a minha empresa que estava sem ideia de produto novo e estava caindo nas vendas, agora eu tenho um produto novo para fazer o lançamento. E aí eu já aproveitei para fazer uma estratégia de venda para o WhatsApp, Instagram e assim vai. Além de fazer outras coisas, pessoal, que a inteligência artificial pode te ajudar, como corrigir erros de uma planilha Excel, etc, etc, etc. A gente vai ver muita coisa legal nesse vídeo. Vamos lá, começando agora. O primeiro exemplo que eu gostaria de mostrar é o quão fácil é fazer análise de dados com a inteligência artificial. É muito comum você ter uma planilha, ou ainda um PDF, uma foto, um documento de texto, um e-mail que você recebeu e alguém te pede para analisar alguma coisa. Vê se está bom, vê se está ruim, me dá o faturamento, o total de vendas, a quantidade de estoque, etc, etc, de diferentes áreas. Então o que você vai fazer? Aqui eu tenho um bloco de notas, poderia ser uma foto também, tá pessoal? Funciona muito bem, um PDF, tanto faz. E tem um monte de coisa para eu analisar. E o pior de tudo, muito difícil, né? Eu vi o que está acontecendo aqui, ó. Um monte de números. Então, eu vou fechar esse meu arquivo, vou utilizar, nesse caso, o ChatGPT. Ah, professor, mas eu gosto de utilizar outra inteligência artificial como o Google Gemini, ou como outra inteligência, o Grok e etc. Não tem problema, pessoal. Você pode utilizar a que você tem mais facilidade. Eu gosto bastante do ChatGPT, por isso que eu uso ele com frequência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse botãozinho de mais, vou enviar o meu arquivo, adicionar fotos e arquivos. Vou localizar aqui dentro o arquivo que eu quero. Ele está aqui, ó, base de produção. E clico em abrir. Agora, aquele arquivo vai ser enviado para a inteligência artificial e eu posso pedir para ela fazer uma análise para mim. E aqui que muita gente erra. Porque se você simplesmente enviar esse documento, não escrever nada, escrever da forma errada, pode ser que você não tenha a análise que você gostaria. Então é muito importante você escrever e digitar da forma correta. E aqui que vem o prompt, a linha de comando que a gente tem que digitar. Nesse caso, o que eu quero fazer? Quero uma análise. Quero que a inteligência artificial analise o meu arquivo. O bom do ChatGPT é que ao invés de eu escrever, quero que você faça uma análise, etc., eu posso muito bem clicar aqui nesse microfone para ditar e ele transcreve o que eu estou falando. A gente ganha tempo dessa forma. Chat, preciso que você faça uma análise a partir da base de dados que eu enviei. Eu gostaria de entender o que está bom, o que está ruim e o que está acontecendo com a minha base de dados. Pronto, simples assim, pessoal. Você vem aqui, fala o que você precisa, digita. Deixa eu enviar esse prompt. Caso você esteja usando a versão gratuita ou a versão paga, pode ser que tenha algumas diferenças. Dentro da minha experiência, a versão gratuita sim consegue te ajudar muito, até porque eu sempre utilizei a versão gratuita. Faz pouco tempo que eu estou utilizando a versão paga. Na versão gratuita eu conseguia fazer basicamente tudo que eu vou mostrar nesse vídeo. A diferença é que chegava algum momento ou outro que, pum, acabava o meu acesso. Por quê? Porque eu usei demais. Então, dentro da minha experiência, era isso que acontecia. Porém, se você tem a versão paga, é interessante, porque aí você tem mais limite de uso, você pode usar mais vezes. Mas faz o seguinte, até o meu conselho, usa a versão gratuita. Se você gosta, acha que vale a pena pagar pela versão mais avançada e etc., faz isso, né? Talvez faça sentido no seu caso, mas é você que tem que analisar. Então, olha só, resumo executivo. Aqui ele já me deu um resumo de tudo que está acontecendo. Ele conseguiu entender a base de dados. Como eu falei, pessoal, não importa do que quer que seja. Frete, logística, RH, recursos humanos, manutenção, dinheiro, fluxo de caixa, etc. Ele consegue analisar, ó, especificou certinho, né, pessoal, o que está bom, o que está ruim. Enfim, então ele conseguiu analisar com detalhes a minha base de dados. Ficou bem legal e bem interessante. Depois que ela faz a análise dos seus dados, seja uma foto que você mandou, um PDF, etc, etc, você pode pedir para a inteligência artificial fazer um dashboard. Mas cuidado, não é simplesmente fazer dashboard. Porque se você só escrever dashboard, não dá certo. Dentro da minha experiência, pelo menos, tá bom? Porque pode ser que a inteligência artificial faça alguma coisa. Nossa, mas por que ela fez uma foto? Eu não quero uma foto, eu quero um dashboard para eu clicar, mexer e etc. Então, cuidado com as palavras. Chat, eu quero que você faça agora um dashboard utilizando HTML, CSS e JavaScript. E dessa forma me dê um arquivo
aqui mesmo no Canvas para eu poder visualizar como fica. Eu quero que você faça um dashboard. O que é o dashboard? É o painel visual, pessoal. É pegar os dados que a gente tem e criar gráficos bonitos, visuais. Então, a dashboard é a primeira palavrinha mágica, HTML é a segunda, CSS e JavaScript. Por que eu usei HTML, CSS e JavaScript? Porque fica um arquivo único, simples e fácil, você não precisa saber programar nada, e você pode pegar esse arquivo e enviar para uma pessoa por WhatsApp, enviar por e-mail, salvar o arquivo com você. E depois, pessoal, a última palavrinha mágica foi Canvas. Deixa eu enviar e vamos ver, pessoal, qual que vai ser aí o resultado final. E a ideia de falar para abrir esse arquivo no Canvas, o que é o Canvas? Aqui é o chat GPT, a tela dele. Então, quando eu falo para abrir no Canvas, é justamente para a gente ter essa opção de prévia. Porque quando você clica aqui na prévia, ou preview, se você estiver usando em inglês, você consegue abrir, como aconteceu agora, um painel lateral que te mostra o dashboard, sem você precisar salvar esse arquivo, sem precisar baixar ele nem nada. É tudo prontinho aqui do lado. Ó. O legal, pessoal, é que eu já consigo ver todas as análises igual o chat GPT tinha me falado antes, só que aqui, ao invés de falar, ele consegue mostrar com indicadores visuais, mostrar o que está bom, o que está ruim, em forma de gráfico e etc. A terceira coisa incrível que o chat GPT faz, e que muitas pessoas cometem erros e não utilizam, pelo menos na minha opinião, da forma correta, é a criação de produto. Como assim, criação de produto? Quer dizer que o chat GPT pode criar um produto? Ele consegue te ajudar a fazer um produto. Chat, eu tenho uma empresa que vende doces, bolos, salgados, porém as vendas não estão tão boas. Gostaria que você me ajudasse na criação de um produto novo. Gere uma foto deste produto novo, para eu ver como ele deve ficar. E também gostaria que você me ajudasse no passo a passo de quais ingredientes e a quantidade que eu devo usar para fazer este novo produto que você vai me ajudar a desenvolver. E além disso, me ajude a saber o custo de cada produto e calcular um custo de venda, uma precificação, uma margem para esse produto. Deixa eu enviar. Estou desconfiado, não sei se ele vai me dar a foto aqui não, hein? Vamos lá. Opa, aí eu conseguiu sim, tá gerando a foto lá no final. Então aqui, pessoal, ele conseguiu me dar a receita passo a passo. Brownie cremoso no copo com brigadeiro e crocante. Um doce premium servido no copo com camadas de brownie úmido, brigadeiro cremoso, mousse de chocolate e crocante de castanha e amendoim. Aqui embaixo ele deu a estrutura do produto, o que vai ser usado, receita, aqui vai do brigadeiro, mousse, crocante, como fazer cada coisa, montagem dos copos, ó. Leve à geladeira por 1 hora antes de vender e cálculo dos custos. Ó. Ele considerou que eu deveria vender num valor mínimo de R$18 e um valor ideal de 22, tendo uma margem de lucro de 64%. Pessoal, eu estou falando, a questão é o prompt, como você escreve para a inteligência artificial. Então essa daqui é uma outra excelente maneira de como que a inteligência artificial pode te ajudar. E olha a foto que ela conseguiu fazer para mim deste novo produto que eu vou fazer o lançamento. Então eu já poderia pegar essa foto aqui, postar nas redes sociais, divulgar para os meus contatos no WhatsApp, porque pronto, eu já tenho um produto novo com a ajuda da inteligência artificial. E já que estamos falando de produtos, uma quarta ideia, sugestão, dica de uso da inteligência artificial é para ela conseguir te ajudar a fazer campanhas de marketing, promoções, textos, para você poder vender os seus produtos ou os seus serviços. Me ajuda a vender um produto que está encalhado no estoque. Gostaria que você me ajudasse com a estratégia de marketing, promoção e campanha desse produto, para eu poder utilizar nas minhas redes sociais. O produto é um detergente líquido, neutro, sem marca, de 500 ml. Então, pessoal, aqui você descreve o produto que você tem, a marca, a quantidade e o motivo, né? Por que você quer fazer o anúncio desse produto? Você quer fazer o anúncio porque é um produto novo ou é porque é um produto que não está vendendo, está parado no estoque? Todo esse contexto é interessante, porque dessa forma o ChatGPT consegue aplicar a melhor estratégia de venda desse produto seguindo o que você falou. Estratégia de marketing para vender estoque de detergente líquido neutro 500 ml. Objetivo, aumentar rapidamente as vendas, posicionamento. Ideia principal, qualidade e economia sem pagar pela marca, pontos fortes. Ele até deu um exemplo, leve 3 e pague menos. E aqui ele deu até ideias de como fazer esse conteúdo para poder vender o produto. Anunciar em grupo de Facebook, grupo de condomínio, WhatsApp de bairro, OLX, Marketplace do Facebook. E assim vai, porque funciona bem para produto de limpeza, segundo aqui o ChatGPT. Deu estratégias de ofertas, sugestão de kits, que pode ajudar também na venda, estratégia de confiança e campanha completa, um esquema de 7 dias, caso você precise dessa ajuda de marketing, promoções, campanhas para produtos e serviços, né? E nessa quinta dica, o que acontece com muita gente? Erro no Excel, erro de cálculo, erro de fórmula, não conseguiu fazer alguma fórmula porque está dando erro, a planilha está errada, enfim, aonde que está o erro? Bom, então uma super ideia, dica, prompt para você utilizar para conseguir resolver, às vezes, alguns errinhos no Excel que você não faz ideia do porquê que ele está acontecendo. Aqui, pessoal, eu estou calculando horas totais. Basicamente, 1, 2,
calcula a diferença da entrada para a saída. Mas por algum motivo, quando eu estou calculando entrada menos saída, não funciona aqui nesse caso, está dando erro. Por quê? Não sei. Então vamos usar a inteligência artificial para nos ajudar. E a minha sugestão é, você não precisa tirar print, tirar foto da tela inteira. Tira só de uma parte, só para a inteligência artificial entender o contexto. Shift Windows S. Vou deixar esse atalho aparecendo aí na tela também. Clico, seguro e arrasto da onde eu quero tirar um print. Com o auxílio agora do Ctrl V, eu clico na barrinha de pesquisa e colo a foto que eu tirei print. E vou escrever aqui um contexto. Me ajude, ou melhor, vamos falar, né? Para que escrever? Chat, preciso calcular a quantidade de horas trabalhadas. Eu já fiz a fórmula, mas está dando algum erro que não estou entendendo. Pode me ajudar a resolver com a fórmula pronta? Como a gente mandou uma foto, primeiro ele analisa a imagem, ó, e depois ele explica por que aconteceu. Então aqui ele está falando que deu esse problema, por quê? Porque algumas horas passam da meia-noite. E aí acaba ficando invertido. Hora negativa, né? Enfim. Então, use essa fórmula na coluna totais. H2, né? A célula. Vamos lá copiar essa fórmula. Clico aqui do lado, copio. Inclusive, ele deu até uma outra sugestão, talvez. Não, isso aqui é a formatação da célula. Beleza. Bom, é isso aí. Bem objetivo. Vamos voltar lá para o Excel. Agora, aqui na hora total, ele até falou, ó, célula H2, que é essa daqui mesmo. Eu clico e então colo aquela célula, aquela cópia que eu fiz, né? Ctrl V para colar. Beleza, pessoal, colei, ó. Já dá até para ver que agora está aqui dentro a fórmula. 1, 2. Essa é a fórmula que o chat fez. 1, 2. E essa foi a fórmula que eu fiz. A que ele fez ficou bem maior. Mas será que funciona? Vamos ver. Clica no cantinho e arrasta para baixo. Opa, aparentemente sim, hein, pessoal. Agora parou de mostrar qualquer tipo de erro. E já que estamos falando de Excel, a dica número 6 é pedir para que ele faça uma automatização para você dentro da própria planilha. Mas como que a gente vai fazer isso? Nesse caso, toda vez que eu recebo um relatório, pessoal, de frete, de logística, acontece de linhas ficarem vazias. E isso dá um trabalhão para eu ficar arrumando, sabia? Toda hora acontece essa mesma coisa. Então o que eu gostaria? Eu gostaria de ter um código que removesse essas linhas automaticamente para mim. Mas como que eu vou fazer isso? Pede para a inteligência artificial. Então minha dica é o seguinte, pessoal. Você vai ter que ter o nome da aba, e é muito importante também você tirar um print dessa planilha para ele entender mais ou menos a situação. Seleciona tudo, clica e arrasta. Já fizemos isso anteriormente, né? Já usamos esse atalho e etc. Pronto. Podemos colar a foto que tiramos e, então, vamos usar algumas palavrinhas mágicas. Chat, estou usando o Excel, porém, a minha planilha, chamada planilha 1, tem algumas linhas vazias que precisam ser removidas. Porém, toda hora eu tenho que ficar fazendo essa mesma tarefa chata. Queria que você me ajudasse a criar uma automatização, VBA, para eu ganhar tempo no meu dia a dia. Beleza, pessoal? Então, você viu que eu usei algumas palavrinhas-chave, né? Eu citei o nome da planilha, ó, planilha 1, esse é o nome da minha aba, tá bom? Muito importante, porque dependendo do nome da aba, pode ser que mude o funcionamento do código. Já deixa eu enviar e a gente vai vendo como é que vai ficando. E depois eu pedi para ele também que eu queria uma automatização em VBA. VBA não é Python, não é C++, é VBA. Então eu especifiquei a linguagem, mas por quê? Porque o Excel usa VBA. Então ele me deu aqui esse... Eu especifiquei o que eu precisava. Opção 1, macro simples para remover linhas vazias. Se ele falou opção 1, porque provavelmente deve ter uma opção 2. E também uma opção 3. Tudo bem, mas deixa eu ficar aqui com a primeira. Eu acho que já tá bom. Vamos ter que pressionar o atalho Alt F11, depois inserir módulo. E então cole o código abaixo. Pronto. Vamos lá copiar esse código. Vou apertar Alt F11, que foi a sugestão dele. E agora temos que adicionar um novo módulo. Eu sei que ele deu ali também a sugestão de como adicionar um novo módulo, mas eu gosto de fazer dessa forma. Clico com o botão direito, inserir, novo módulo. Pronto, mais fácil. Agora nessa parte vazia, botão direito, eu colo o código que eu copiei. Deixa eu fechar. Ah, mas e aí? Ainda as linhas estão aparecendo aqui, não removeu. Isso poderíamos perguntar para ele. Olha, eu acabei de fazer esse passo a passo, mas as linhas ainda aparecem. Como que faz para o código funcionar? Dá para você perguntar, dá para você conversar com a inteligência. Mas eu já sei como fazer isso, tá, pessoal? Então não precisa. Aqui já me ajudou, de certo modo, a criar o código. Vou te dar uma ideia bem legal. Inserir, formas, pega aqui um retângulo, clica aqui do lado, botão direito, atribuir macro, e pega esse código que o chat fez para você e clica no OK. Agora, toda vez que você clicar nesse botão, todas as linhas vazias são removidas. Linhas vazias removidas com sucesso. A dica número 7 é pedir para a inteligência artificial te ajudar a escrever e-mails. Ah, não, professor, aí já é demais. E-mail eu mesmo gosto de escrever, não tem dificuldade nenhuma nisso.
Tudo bem, eu concordo. Porém, tem algumas situações que é mais fácil, mais rápido você usar a inteligência artificial. Como exemplo, chat, preciso que você me ajude a elaborar um e-mail para cobrar a empresa 123 a pagar um boleto de prestação de serviço que eu emiti e eles ainda não pagaram, e já faz 15 dias. Veja, eu já fiz o serviço para eles, mas eles ainda não me pagaram. Estou tendo prejuízo com isso, pois eu preciso do dinheiro para pagar minhas contas. Deixei de atender outros clientes para prestar o serviço para eles. Gostaria que você fizesse 3 versões. Uma versão bem amigável, uma versão mais ou menos e uma versão bem dura e rígida. O ponto interessante de elaboração de e-mail que você pode utilizar com a inteligência artificial é a tonalidade, como que você quer que seja esse tom, sobre o que é o assunto. E, como eu falei, se você tem uma planilha, uma análise, um PDF, o seu chefe te mandou um e-mail. João, analise para mim o que está acontecendo com o estoque. Segue uma foto, segue uma base de dados. Eu poderia muito bem pegar essa base de dados, colocar aqui dentro da inteligência artificial, igual a gente fez lá no começo, só que ao invés de pedir para que a inteligência artificial fizesse um dashboard, eu poderia pedir para que ela elaborasse um e-mail com os pontos principais dessa base de dados. Funciona também, tá, pessoal? Funciona e funciona muito bem. Então aqui está a primeira versão do e-mail que eu pedi, amigável e cordial. Depois um e-mail com tom intermediário. E depois um e-mail bem firme. Então dessa forma eu ganho muito tempo, pessoal, na escrita de e-mails e também na hora de mandar mensagens. E você pode usar essa mesma técnica para outras coisas, mensagens de WhatsApp, mensagens de Instagram, etc, etc. E pensando na ideia de escrever e-mails, mensagens, textos, o que eu também gosto muito de fazer utilizando inteligência artificial é a criação de currículo profissional, porque dessa forma eu não preciso gastar um tempão eu mesmo tentando pensar e elaborar no que colocar no currículo. Muitas vezes a inteligência artificial consegue me ajudar de forma muito mais efetiva com isso, de forma mais rápida. Chat, preciso que você me ajude a montar um currículo para uma vaga que eu estou concorrendo de auxiliar administrativo. Eu tenho inglês fluente, espanhol intermediário, eu tenho Excel avançado e também sei algumas coisas de programação, como VBA. E eu não tenho experiência anterior, mas eu tenho muita vontade de aprender. Pode usar o meu nome como João e não precisa colocar o meu e-mail, telefone e endereço. Deixa esse campo para eu mesmo preencher. E veja, o ponto interessante aqui é você literalmente ser específico no que é importante, nas habilidades que você tem e nas coisas que a inteligência artificial não tem como descobrir. No que você é bom, no que você já fez, se você tem experiência, qual vaga que você está concorrendo, etc. Então aqui ela já conseguiu criar um currículo bem rapidinho para mim. Colocou meu nome, deixou um campo para eu preencher, porque eu que pedi, né, para deixar vazio. Objetivo: atuar na área administrativa, contribuindo com a organização, etc. Resumo profissional, formação acadêmica, habilidades, idiomas, conhecimentos, informações adicionais. E aqui ela até sugeriu alguns detalhes, ó. Inclusive, nesse caso, eu acho que cabe pedir uma versão em PDF. Talvez fique bem interessante. A dica número 9 é você utilizar a inteligência artificial para analisar alguns processos internos da sua empresa. Como exemplo, aqui eu tenho um PDF com a compra e venda de vários produtos. E o objetivo não é ver compra e venda, mas sim analisar o estoque, ver produto que está com risco de ficar sem estoque, de ruptura, ou seja, está vendendo muito e não vai dar tempo de comprar. Ou ainda produto que não está vendendo, tem muito no estoque. É um PDF, ó, com relatório, com um monte de compra e venda. Eu vou enviar esse PDF para a inteligência artificial. Eu simplesmente clico nesse botãozinho de mais para poder importar o arquivo, estoque da empresa, vou enviar. Preciso que você analise o PDF enviado e me diga quais produtos estão com muito estoque e quais estão com estoque baixo. E quais correm risco de ruptura de estoque. Quero uma análise voltada nesse sentido, desse processo da empresa. Então ele vai analisar aqui, pessoal, esse processo em específico da empresa. Foi bem rápido, 29 segundos. E ele até destacou aqui alguns produtos críticos, né, que podem dar problema, que inclusive o saldo vai ficar negativo, né, seguindo aquele padrão lá de compra e venda. Produtos com estoque baixo, que precisam de atenção, ó. E produtos com muito estoque, possível excesso. Ele listou cada produto e o saldo de cada produto. E aqui embaixo ele listou a prioridade de cada ação. Primeiro, comprar urgente, urgente, compra. E monitorar de perto estes dois produtos e segurar compras. Por quê? Porque deve ter muito estoque. E seguindo o gancho de análise de processos, o chat GPT, a inteligência artificial, também pode ser bem interessante para você fazer simulação de cenários, análise de hipóteses. E se eu fizer tal coisa versus se eu fizesse outra? Vou te dar um exemplo. Chat, gostaria que você me ajudasse a fazer uma simulação. Digamos que eu vá comprar uma casa de 300 mil reais, mas eu não tenho todo esse dinheiro. Então eu vou dar 100 mil reais de entrada e vou financiar 200 mil.
e o resto eu vou pagando mês a mês. Essa seria a opção A. A opção B seria, eu pego esses 100 mil reais que eu tenho, coloco num investimento e com o retorno desse investimento e com o dinheiro que eu deixei de gastar, ao invés de eu comprar a casa, eu vivo de aluguel, num aluguel de mais ou menos R$ 1.500 por mês. O que será que faz mais sentido? O interessante, pessoal, nessa simulação de cenários é que ele consegue até mesmo te ajudar na análise de curto, médio e longo prazo. Então aqui ele faz toda uma simulação, cenário, etc. Simula a opção A, a opção B. Então é apenas uma ideia, uma sugestão de como que você pode utilizar a inteligência artificial, não apenas em uma situação do seu dia a dia ou da sua vida profissional, da sua empresa, mas 10 exemplos, dicas, prompts diferentes que eu espero que possam te ajudar bastante no seu dia a dia. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot. E, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.